A disciplina de hoje é a saúde do adulto e nós iremos trabalhar nesse primeiro momento a assistência de enfermagem às afecções do sistema respiratório. Nós vamos discutir brevemente sobre assistência de enfermagem nos distúrbios do trato respiratório de vias aéreas superiores. Para que a gente possa entender um pouquinho mais das afecções e dos distúrbios, é importante que a gente retome um pouco da anatomia e fisiologia das vias aéreas superiores. As vias aéreas, elas são divididas em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. E elas são subdivididas ainda em zona de condução e zona respiratória. O que é isso? Zona de condução, que vai conduzir o ar, zona de respiração, que vai fazer o processo respiratório. Quem faz parte da zona de condução? O nariz, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, bronquíolos. Então, essas estruturas, elas são camadas de vias aéreas e elas vão conduzir o meu ar do meio interno para o meio externo. Elas podem ser divididas em vias aéreas superiores, que fazem parte o nariz, a faringe e a laringe, e vias aéreas inferiores, traqueia, brônquios e o pulmão em si. Na zona respiratória já vai acontecer as trocas gasosas e ela é composta pelos brônquios respiratórios, os ductos alveolares, os sacos alveolares e os alvéolos pulmonares. Então, para que a gente possa entender, a zona de condução, ela inicia nas vias aéreas superiores, finaliza nas vias aéreas inferiores, e a zona respiratória acontece somente nas vias aéreas inferiores. Então, o que acontece nas vias aéreas superiores? Então, pelo meu nariz, eu vou ter a entrada do ar. A minha narina é composta por uma cavidade interna nasal e ela é dividida em dois septos, os septos nasais. A porção externa deste meu nariz, ele vai possuir ainda duas cavidades. Então, eu tenho o septo e as cavidades. Então, a narina, que ela vai se deparar, na minha narina eu tenho os pelos nasais. E o que esses pelos nasais, eles fazem no processo da passagem do ar? Ele vai filtrar partículas que são consideradas como corpos estranhos e vai expelir. Então, ele vai filtrar essas partículas que entram em contato com o sistema respiratório e que vão para o pulmão. Na parte interna do ar, passa as minhas conchas, a parte interna do meu ar, ele passa pelas conchas nasais. Então, as conchas, elas são bem vascularizadas. Então, o que essa vascularização faz? Ela faz com que o meu ar, ele seja aquecido. Então, só retomando. Nas minhas narinas, nós temos os septos nasais e eu ainda tenho as duas cavidades, Eu tenho as cavidades e eu tenho os pelos nasais que filtram partículas. No interior dessa minha narina, na parte interna, eu tenho as conchas nasais, que elas vão aquecer o ar. Então, além dos pelos nasais e da nossa cavidade, nós possuímos, nas vias aéreas superiores, estruturas ciliadas. O que são isso? São células que elas se movem e ajudam a
a um processo de limpeza. Então, ela é tipo uma vassoura mesmo, ela ajuda no processo de limpeza do ar expirado. Então, o que é uma partícula que é considerada um corpo estranho? Essas células ciliadas, elas vão se movimentar, se mover e vão ajudar nesse processo para limpar. Elas produzem ainda um muco. Esse muco ele umidifica o ar que está entrando em todo o sistema. Então, olha só, a minha via aérea superior, ela é importante porque ela filtra partículas, ela aquece o ar e ela umidifica o ar para chegar aquecido e umidificado nos pulmões. Quando eu tenho uma falha nesse processo, né, quando eu falo processo, eu estou falando um muco que não está filtrando as partículas menores. Eu tenho uma superfície que não está filtrando o ar e eu ainda tenho as cavidades vascularizantes que não estão aquecendo o ar corretamente. Eu posso ter uma rinite, que é uma inflamação muito comum. Ela pode ser aguda, infecciosa, das membranas da mucosa da cavidade nasal. Então, a rinite, objetivamente, ela é uma irritação da mucosa do nariz. Ela se dá quando o organismo, né, entra em contato com um corpo estranho e atinge a parte interna do nariz. Então, como defesa, o que o paciente faz? Ele começa a espirrar. Por que o espirro é importante como defesa? O espirro ele vai impossibilitar que esse corpo estranho que não foi filtrado, essa partícula, seja grande ou seja menor, que ela não foi filtrada, ela não vai para as vias aéreas inferiores. Então, o espirro ele vai eliminar esse corpo estranho. E o nosso organismo ele aumenta ainda a umidificação do ar. Então, é aonde o paciente começa a apresentar muito coriza. Ele aumenta a secreção dos seios da face e pode ainda causar uma cefaleia. Por quê? Porque esses seios, eles têm os ductos pequenos, com o aumento dessa secreção, ele vai acometer lá os seios paranasais e vai ocasionar uma cefaleia. A rinite ela pode ser alergênica, então causados por alergênios, o ar, pólen, ácaro, pó, fumaça, como também provocados por agentes ambientais, os produtos químicos, cigarro e remédios, ou ela pode ser uma rinite viral, causada por um vírus muito comum, o adenovírus, que ele é altamente infeccioso e muito comum na infância. Tá? Então, aqui na tela nós temos alguns sinais e sintomas que eu já havia dito. Outra infecção muito comum das vias aéreas superiores é a sinusite. Então, os seios paranasais, eles são espaços preenchidos no ar no interior dos nossos ossos do crânio. E eles ajudam a aumentar a ressonância da voz. Então, a inflamação dessa mucosa desses seios nasais, eles causam a sinusite. E ele pode ser resultante de uma infecção respiratória alta não resolvida. Então, tive uma rinite, não resolveu, né? Não consegui resolver, eu posso desenvolver uma sinusite, que é uma inflamação desses seios paranasais. O paciente vai apresentar pressão e dor na região dos seios paranasais, secreções nasais purulentas, tosse, rouquidão por quê? Porque os seios paranasais eles estão no interior dos ossos do crânio e ajudam no tom da voz. Tá? Cefaleias crônicas, mais uma vez, os seios paranasais estão nos ossos do crânio.
fadiga, obstrução nasal e diminuição do olfato do paladar. Outra inflamação muito comum das vias aéreas superiores é a faringite. Então, a faringe, só para a gente lembrar, ela é um tubo que se estende, né, para o pescoço. Ela está localizada atrás da minha cavidade nasal e oral e na frente das vértebras. Tá? E qual que é a função da nossa faringite? Ela funciona como passagem de ar e de alimento. E ainda funciona como uma câmara de ressonância que amplia o som da fala. Então, se eu falo alto, se eu falo baixo. Então, quem trabalha com isso, quem tem essa câmara de ressonância é a faringe. Ela é dividida em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Então, ela pode ser uma inflamação febril de garganta causada por algum vírus. Os sinais e sintomas são as tonsilas e as membranas faríngeas e premeadas, linfonodos cervicais, sensíveis e aumentados, febre, mal-estar, odinofagia, ausência da fala, rouquidão ou tosse. Então, nós temos ainda uma glândula que fica na parte interna da garganta e é considerada como o meu órgão de defesa. E às vezes essa glândula ela pode ser invadida por bactérias ou vírus e pode causar a amidalite, que é a infecção das tonsilas, geralmente provocadas por estreptos do grupo A, que é uma bactéria. Então, sinais e sintomas: odinofagia, febre, rouquidão. Nós temos ainda a adenoide, que são a infecção das adenoides, geralmente acompanhada da tonsilite. No final, e não menos importante, nós temos a laringite. Então, a laringe, para a gente retomar, ela é a última estrutura das minhas vias aéreas superiores. Ela é um órgão, ele é bem curtinho. Ele conecta a faringe com a traqueia. Então, a laringe ela ainda possui alguns anéis cartilaginosos. Olha ali na figura. Esse anel cartilaginoso, ele é conhecido como a tireoide, que é o chamado ali pomo de Adão. E nós temos ainda a epiglote, que é uma válvula, né, que fecha, que trabalha com fechamento e abertura da traqueia durante a deglutição. Na laringe, nós encontramos as pregas vocais. Então, os sons, quando eles são vibrados, a nossa laringe funciona como, parece cordas de violão mesmo, assim. Ela promove uma vibração e a passagem do ar. Então, quando a gente está muito estressado, muito nervoso, que você gagueja, que você tem dificuldade na fala, então nós temos aí a laringe e a dificuldade nessas pregas vocais. Ela ainda funciona também como a passagem de ar. A inflamação da laringe, o uso abusivo da voz ou por exposição à poeira. Então, quando você fala demais, quando você grita, quando você chora, né, você pode desenvolver uma laringite. Ou às vezes por exposição à poeira, produtos químicos, fumaça, ela pode ocasionar uma parte de uma infecção do trato respiratório superior. A causa sempre vai ser viral, é muito difícil termos uma laringite por uma infecção bacteriana. Ela está associada com a exposição súbita de alterações a temperaturas também. Sinais e sintomas é o rouquidão, a afonia e a disfagia, dificuldade de deglutição, considerando que a epiglote, né, que está localizada na traqueia, ela funciona como uma válvula que
faz a abertura e o fechamento da traqueia durante a deglutição. Então, ela pode causar uma dificuldade aí de deglutir. Gente, infecções de vias aéreas superiores, elas são bem simples, né? Elas dificilmente são causadas por bactérias e elas que fazem, as vias aéreas superiores que fazem todas as proteções e para que nós não tenhamos infecções ou inflamações de vias aéreas inferiores. Então, sempre, né, uma inflamação, uma infecção, ela começa pelo trato respiratório superior, para depois progredir para o inferior. Então, elas são bem simples e bem fáceis de tratar. Então, qual é a assistência de enfermagem, que é o nosso foco, para pacientes com doenças do trato respiratório superior? É promover a drenagem pelo aumento da umidade do ambiente. Então, como nós havíamos dito, geralmente ela é alergênica ou viral. Estimular uma ingesta hídrica, orientar o autocuidado, orientar o repouso, evitar ou reduzir a exposição de alergenos, tal como poeira, gás, odores, talco, e realizar sempre troca de lençóis, evitar tapetes, cortinas e afins. Então, é bem tranquilo mesmo o tratamento das doenças do trato respiratório superior. Geralmente, pacientes acometidos por essas inflamações, elas nem chegam na área hospitalar, né? Elas são resolvidas no próprio consultório médico ou em casa mesmo. Mas a gente precisa realizar as orientações em saúde lá na unidade básica de saúde ou às vezes até mesmo no pronto atendimento, quando o paciente já chega com um pouco de dispneia por uma rinite. Aqui estão as referências bibliográficas, tá? E nós seguimos com o próximo vídeo, que é sobre assistência de enfermagem às infecções do trato respiratório de vias aéreas inferiores. Fiquem com Deus.